Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem delicado, mas ele está muito presente nas dúvidas dos clientes do escritório, do público em geral. Então a gente vai falar hoje sobre o artigo 482 da CLT, que trata sobre 12 atos que constituem a rescisão por justa causa. Eu quero trazer, até um pouco fora de ordem do que está na CLT, mas eu quero trazer primeiro 4 atos que eles são muito parecidos e para explicar melhor a diferença entre um e outro, eu vou tratar eles na frente, certo? O primeiro ato que eu quero conversar com vocês é sobre o ato de improbidade. O que é isso? É quando o colaborador ele tem um ato desonesto dentro da sua empresa. Mas é um ato desonesto, assim, que ele já é bem grave e que você já pode de cara aplicar rescisão por justa causa. Seria uma fraude, o colaborador está roubando da sua empresa, um desvio de documentos, algo que é bem grave e que você já pode de cara aplicar a rescisão por justa causa. O segundo ato é o de incontinência de conduta ou mau procedimento. O que ele trata aí? Nesse caso, é como se fosse uma repetição de atitudes comportamentais incorretas. Então, não é um caso assim que já é grave para você aplicar o ato número 1, que você vai, não, deixa eu observar mais, deixa eu analisar esse colaborador para ver se de fato a gente vai aplicar a justa causa. E o que seriam esses atos? Um exemplo aí de atos repetitivos aí de mau comportamento. Seria um desrespeito com o colega, uma ofensa, o colaborador às vezes está tendo acesso à pornografia durante o horário de trabalho, fazer algum ato obsceno, difamar o chefe, mas assim, vamos deixar claro, nesse caso aqui, não é um caso extremamente grave, né, a ponto de você aplicar o item número 1. Ele é um caso que você ainda está observando o colaborador, ainda está analisando, então ele é repetitivo. O terceiro seria a desídia. O que seria a desídia? É uma repetição do descumprimento de regras da empresa, tá? Então veja bem, novamente, os 2 primeiros itens, eles tratam bem específicos de comportamento, de conduta, de moral, seria isso. Já a desídia, ele está descumprindo uma regra, tá? É bem específico nesse ponto. E é um descumprimento, assim, ó, que não é um caso grave para você já mandar por justa causa de cara. E você, mais uma vez, você vai analisar, vai ver como que vai sendo, vai tentar conversar com ele, até chegar no ponto de fato, desligar por justa causa. Detalhe, como ele se trata de alguma coisa repetitiva, de um ato repetitivo, é sempre bom você o quê? Documentar esses atos até que chegue no ponto de mandar embora de cara por justa causa. Como que você documenta? Advertência verbal, advertência por escrito, suspensão. Então, o ideal o que é? Você pelo menos ter 3 advertências por escrito, para depois você de fato dispensar, ou 3 advertências, uma suspensão ou 2 suspensões por esse mesmo ato e depois o desligamento. Exemplos de casos de desídia que podem ser caracterizados nesse ato. Atraso. O colaborador sabe o horário de trabalho dele, mas todo dia ele chega atrasado. Você notifica por escrito, ele ainda continua insistindo no erro, aí você desliga ele. Não cumprir as suas funções, e da mesma forma ele sabe quais são as funções dentro da empresa. E ele está descumprindo por um fato, por uma insubordinação, que é o que caracteriza mesmo a desídia. Ele ignorar ordens. Você deu uma ordem, deu uma vez a ordem, ele ignorou, ele não seguiu exatamente. Aí você também aplica 3 vezes, né, a advertência sobre esse motivo e até onde chega o ponto que você pode desligar ele por justa causa. Então, reforçando, a desídia são atos repetitivos de descumprimento de ordens, tá? Ou de regras dentro da empresa. O quarto ato que eu vou tratar agora seria a indisciplina ou insubordinação, que esse específico você não precisa esperar ele repetir, não precisa esperar porque é um caso mais grave de insubordinação. É um descumprimento de ordem, que ocasionou um problema muito grave para a empresa, não respeitou a liderança imediata, e é um ponto que, se você esperar repetir, pode te gerar problemas internos, ou é uma questão assim, não tem como esperar, eu vou mandar embora, tá? Então, ele caracteriza, num ato mais grave de insubordinação, esse ato específico da CLT. Bom, esses 4 que eu falei primeiramente, eles são muito parecidos, por isso que eu trouxe eles primeiro, que é para vocês entenderem melhor o quanto que é um descumprimento por má conduta, um descumprimento por não seguir ordens, um descumprimento por
ato de subordinação, que são parecidos, mas como eu tentei deixar claro aqui para vocês, tem pontos bem específicos para a gente poder separar ali qual que foi o motivo certo da justa causa. Os próximos, eles já não assim, são bem claros, né, no motivo, e eles não são muito fáceis de confundir, tá? Então eles são mais específicos e eles já têm características bem fortes. Negociação habitual. O que é isso? É quando o colaborador ele pratica atividades que geram concorrência para a empresa. Você, igual no nosso caso, é um escritório contábil e o colaborador estiver oferecendo serviços contábeis fora daqui. Ou se não só gerando concorrência para a empresa. Se ele estiver fazendo algum tipo de comercialização, algum tipo de negócio dentro da sua empresa, que vai impactar aí nas funções dele, no desempenho, né, do dia a dia. Como o quê? Um exemplo. É aquele colaborador, como eu já dei um exemplo do escritório contábil, né? Mas sabe aquele colaborador que traz os catálogos do Avon, da Natura, para vender? Claro que assim, a gente tem que aplicar uma justa causa nesse ponto, se estiver interferindo na atividade dele que ele foi contratado. Então ele está deixando de fazer as funções dele para vender Avon, ele está deixando de fazer as funções dele para vender qualquer outro tipo de produto dentro da sua empresa, e isso pode caracterizar um ato de justa causa, que é a negociação habitual. Próximo ponto, condenação criminal. Como o próprio nome diz, né, é aquele colaborador que foi preso, que foi detido. Detalhe, o simples fato dele ser preso, você já não pode aplicar a justa causa. O que a gente tem que aguardar? Tem que aguardar, de fato, ele ser transitado e julgado. E mesmo assim, esperar que não haja mais possibilidades dele recorrer da decisão. Ah, mas o que eu faço, Ana, enquanto ele não foi julgado, enquanto está nessa fase dele poder recorrer? Você suspende o contrato de trabalho dele, certo? Somente a hora que de fato ter a decisão, ter a condenação, que você pode aplicar a rescisão por justa causa. Próximo item é a embriaguez habitual ou em serviço. Também, né, ela bem clara, né, em relação ao que é a falta que a pessoa está cometendo. Mas um detalhe, a gente aplica esse ato como justa causa quando o colaborador de fato se embriaga dentro do trabalho, ou se não, se ele está se embriagando fora do trabalho e isso está interferindo no desempenho dele dentro da empresa. Próximo item, violação de segredo da empresa. Toda empresa tem os assuntos que são específicos internos da empresa, conteúdo específico, material específico, tudo que é informação da empresa e que o colaborador repassa a uma outra pessoa interessada, a um concorrente, alguma pessoa que está querendo de fato agir de má fé com essa informação, pode ser aplicado a justa causa, tá? Em relação a esse ato específico de violação. Próximo item, ofensas físicas, lesões à honra e à boa fama. Essa situação, o que seria? O empregado discutiu, ele xingou o outro ali no meio do ambiente de trabalho. Então, esses tipos de situações podem caracterizar uma rescisão por justa causa por esse item que é específico por ofensas, né? Que é bem específico, também bem claro o motivo, né, desse desligamento. Próximo item, abandono de emprego. O abandono de emprego é quando o colaborador falta 30 dias consecutivos sem justificativa. Detalhe, se ele faltar 10 dias, vai trabalhar, falta mais 15 dias, você não pode somar. Tem que de fato ser consecutivos. E um outro detalhe também bem interessante sobre esse caso, que é interessante, dentro desses 30 dias de ausência, ter provas, assim, ou pelo WhatsApp, ou, né, que usavam antigamente, antes do WhatsApp, que é o Telegrama, você enviar notificações para o colaborador, cobrando dele uma posição sobre as faltas, né? E tudo isso vai o quê? Vai construindo provas, vai construindo argumentos para você, de fato, aplicar depois, no término dos 30 dias, a justa causa. Próximo ato é prática de jogos de azar. O que seria? Seria o colaborador praticar jogos dentro do ambiente de trabalho, né, dentro do ambiente empresarial, visando lucro. Ah, mas eles jogam um truco aí no horário de almoço, um Uno, mas sem valer dinheiro, sem apostar. Aí pode aplicar a justa causa? Não, porque subentende-se que quando eles visam lucro, quando envolve dinheiro, quando tem aposta, além disso, né, descaracterizar totalmente o ambiente de trabalho,
pode gerar intrigas, pode gerar problemas aí de relacionamento entre os colaboradores. Por isso que você pode aplicar a justa causa nesse ponto específico. O último ato seria atos atentatórios à segurança nacional. Bom, isso aí é algum ato terrorista, aquele colaborador que já está apresentando sinais aí de terrorismo, ou que de fato aplicou fora da empresa ou dentro da empresa algum ato extremo desse de terrorismo, aí você pode aplicar rescisão por justa causa. São esses os atos específicos que podem levar a uma rescisão por justa causa. E assim, o importante ressaltar aqui é que por mais que haja aí essa falta grave do colaborador dentro da sua empresa, não basta você, de fato, só chamar ele, passar o comunicado para ele assinar a justa causa e pronto. Você tem que construir provas, tá? Provas que sejam palpáveis aí. Caso o colaborador acione a justiça, procure aí que a Justiça do Trabalho reverta a rescisão. E isso acontece muito, tá? Na Justiça do Trabalho. Porque vamos pensar bem, né, sobre todos os atos que eu falei aqui. São atos que, né, são desgastantes, gera aí um transtorno muito grande entre colaborador e empresa. Muitos casos são sim levados à Justiça do Trabalho e, infelizmente, como a Justiça do Trabalho ela é muito protetiva ao empregado, várias vezes acabam revertendo mesmo e se tornando aí uma rescisão sem justa causa. Então, o interessante construa provas, guarde notificações para o colaborador, se é algo que você pode provar por vídeo, guarde os vídeos. Então, construa provas mesmo, tá? Que isso vai te ajudar muito perante a Justiça do Trabalho para você não ser prejudicado, né? Depois de todo esse desgaste, ainda ser prejudicado e ter que reverter toda a rescisão. E a rescisão por justa causa, ela é uma rescisão bem sucinta, né? Ela tem, da mesma forma, o prazo de 10 dias para fazer o acerto após o desligamento. E ela é um tipo de acerto que ela importa vários direitos, né, dos colaboradores. Como que? O colaborador não vai ter seguro-desemprego, não vai ter fundo de garantia, não vai ter multa. Ele vai receber, basicamente, o saldo de salário, férias vencidas e 1/3 dessas férias. Nem férias proporcionais, 13º, nada disso ele vai ter direito. Bom, eu quis tratar esse assunto com vocês. É um assunto um pouco extenso, um pouco bem criterioso, né, para se entender. O importante numa situação como essa, você sempre procurar o respaldo jurídico, o respaldo do seu escritório contábil, porque eles vão conseguir te instruir melhor, te orientar e te ajudar perante essa situação tão difícil, né? Que é uma rescisão por justa causa. Bom, pessoal, hoje seria isso e logo a gente volta com mais conteúdo. Até mais!